a gente vai estar fazendo uma mock interview. O que que é uma mock interview? É uma simulação de como que é uma entrevista da Google ou de outras empresas também que sigam o mesmo formato. E aí essa entrevista é dividida em três partes. Primeiro, a gente tem um tempo inicial ali, mais ou menos de 0 a 10 minutos para eu me apresentar, para a entrevistadora se apresentar, e o entrevistado também tem um tempo de se apresentar. Zero? Então quer dizer que pode ser que nem tenha, né? Sim, tem entrevistadores que vão direto para o exercício. Mas normalmente ali tem uma apresentação inicial do entrevistador e do entrevistado. Uhum. Aí depois a gente tem de mais ou menos 30 a 40 minutos para a gente resolver o exercício, discutir a solução, falar sobre a complexidade. Uhum. E depois, no final, a gente tem ali de 0 a 10 minutos também pra gente, pro entrevistado, perguntar sobre a vaga, sobre a empresa, né? Tirar suas dúvidas. Uhum. Isso daí tem sim. Esse tem, Esse então não é tempo zero, tem. né? Aham. Esse tempo final aí pro entrevistado tirar suas dúvidas, sempre tem. Beleza. Ah, é só para eu entender que nessa mock interview que a gente vai fazer, ela vai pegar essas três partes, então a gente vai ter uma apresentação, vai ter o código e depois perguntas, ou vai ser... Ah, como é que vai ser a mock interview? Então, eu acho que a gente pode pular só essa última parte, né? Porque a gente tá simulando aqui a entrevista, né? Não tá aplicando para uma vaga real, então vamos pular a última parte de dúvidas sobre a empresa, sobre a vaga. Então tá. Eu vou ser sua entrevistadora, meu nome é Patrícia, eu sou engenheira de software há 4 anos, sou formada em engenharia de controle e automação e, e é isso, desejo uma boa entrevista para você. Legal, não, beleza, então. Se Eu... você puder se apresentar também É, brevemente? uhum. Eu formei na mesma universidade que você, na Federal de Itajubá. Me formei lá em Engenharia da Computação e hoje eu trabalho aí há uns 5 anos no mercado. Tive diferentes tipos de experiências, então, de aviação, de banking, agora do ramo imobiliário. E é isso, gosto bastante de software. Legal. Então, vamos para a questão. Lembrando que se tiver dúvidas sobre a questão, você pode ir perguntando. Uhum, Então, a gente tem uma função que ela vai receber uma string. E a gente precisa validar se essa string, se essa string é válida. E ela é uhum, válida se os parênteses que forem abertos devem ser fechados na ordem correta. Então, um uhum, exemplo aqui de ordem correta é abriu, já fechou. Ou esse aqui, por exemplo, abriu parênteses, daí já fecha os dois. Né? Esse fechou uhum. com esse fechou com esse. Ou abriu, fechou. Um exemplo de inválido, fechado, depois um aberto. Ele não tá, o parênteses aberto não tá fechado na ordem correta. Então esse é um exemplo Tá, de string inválida. beleza. Pode começar. Ah, então, assim, o que a gente vai querer desenvolver aqui, né, que é dado uma string, vai ser então uma função, e aí a gente já vai receber o argumento como tipo string. Sim. Então eu já sei que é uma string. Uhum. Certo. E a parte de trás disso não importa, né, como que vai ser carregada. Então se vai vir de um arquivo, essa string, nem nada assim. Hum. Beleza. E então a gente está dizendo que se é válido, então um retorno de boolean, assim, dizendo true, válido, false, inválido. Exato. Se é válido, você retorna true. Se é inválido, você retorna false. Uhum.
E mais uma coisa, a gente precisa se preocupar a nível de, por exemplo, né? Será que não pode vir strings muito grandes? Então eu teria que ter um cuidado de talvez tentar manipular ela por partes, por exemplo. Imagina que fosse uma string que pesa 1 GB, assim, que ela é imensa, né? Sim. Então a gente tem noção, né? Tipo, esse exercício, a gente tem uma noção da grandeza dos inputs que vão ser recebidos? Hum, é, não precisa ter essa preocupação. Alright. Beleza. E aí, tá tudo bem aqui fazer em Java? Sim, pode fazer na linguagem que você estiver mais confortável. Beleza, então vou começar aqui na definição direta do método, que vai ser... A gente quer validar se a string é válida. Vai ser sempre parênteses ou pode ser outros caracteres? Tipo chaves? Não, você não precisa fazer essa validação, vai ser sempre parênteses. Pode afirmar que vai ser sempre parênteses na entrada. Parênteses de abertura e fechamento. Uhum. Então, beleza, eu vou criar aqui uma função pública, já tem até autocomplete aqui, estática e que retorna um boolean, que vai ser validate parênteses e vai receber a string como input. Certo. Aí agora o que eu tô pensando é o seguinte, né? Tipo, esse tipo de problema aqui me lembra muito, por exemplo, como se é validado num compilador, assim, a ordem do que deve ser feito, até os parênteses, abertura e fechamento. E esse tipo de problema, assim, geralmente se resolve com uma stack. Porque aí você, pô, adiciona, ó, abriu aqui. E você mantém esse tracking de quando fecha, saber qual parênteses está fechando, assim. Então se casa, né, bonitinho. Uhum. Então, eu não preciso nem me preocupar se, por exemplo, viria um A aqui dentro. Uhum. É isso? Eu não preciso me preocupar. Ah, tá. Não precisa se É preocupar. sempre ou abre ou fecha. Não precisa validar se é parênteses ou não. Beleza. Aí, Você só pode me explicar como que você vai usar a stack para resolver esse exercício? uhum. O que você Boa, está né? planejando fazer? Que solução? Bom ponto. É assim, meio que uma... criar essa estrutura da stack e eu vou, a cada caractere que eu receber, eu vou entender se ele está abrindo ou fechando. Uhum. Aí, se ele estiver abrindo, acho que estar abrindo nunca é um problema, assim. Você sempre pode abrir um novo parênteses. Então, acho que aí não precisa ter nenhuma validação. Só que fechar o parênteses é necessário que tenha algum... Tipo, a stack não esteja vazia. Porque se estiver tentando fechar, só que não tem nenhum que abriu, dá problema. Então, toda vez que abre, eu adiciono na stack. Quando eu fecho, eu tiro um da stack. E Certo. aí, dessa maneira, eu consigo controlar se está certo ou se está errado. Então, um exemplo aqui. Vamos pegar lá, ó, essa string aqui que é correta. Abre, abre, fecha, fecha. Então, a gente comentou, né? Sempre que insere, nunca tem problema. Então, a gente adicionou um valor aqui na stack. Certo? Então, tem um abre na stack. Aí, agora que você colocou de novo o abre, que é o segundo caractere, né? Fazendo loop,
vai ter 2 itens na minha stack. Pô, eu tô pensando aqui que a stack seria interessante se a gente tivesse diferentes caracteres, assim, por exemplo, fosse colchetes, fosse parênteses, mas se sempre é só parênteses, não bastava ser só um inteiro, um contador, assim? Tipo, toda vez que eu abro, eu somo 1. Toda vez que eu fecho, eu subtraio 1. E ele nunca pode ser menor do que 0. Sim, eu acho que Facilita, né? é uma boa abordagem. Você sabe dizer qual que seria a complexidade de cada uma dessas soluções? Em ambas seria n. A gente só vai precisar passar pelo número de caracteres da string. Cada caractere, né? A gente vai ter que iterar sobre eles. E vai fazer ali uma simples operação de mais ou menos. E na stack seria inserir. Só que aí ela teria um custo de espaço maior, né? Porque eu estaria armazenando ali os parênteses dentro dessa estrutura. E isso acabaria ocupando, né, memória. Faz sentido? Faz sentido. Boa, não, muito bem. Então tá, aí vou fazer então esse contador, na verdade, né? Counter. Ele começa com 0. Você pode só falar antes da gente começar aqui, a complexidade de tempo dessa abordagem, de espaço da abordagem que você quer fazer agora, contra a complexidade de espaço da abordagem usando stack? Só para ficar claro por que você tá fazendo assim e não com stack. Ah, boa. É porque como eu tava até fazendo um exemplo aqui, eu vou alterar. Vai parecer uma visualização de array, mas só pra ficar aqui. Então antes a gente tinha, eu adicionava 1. Então para cada caractere que eu tinha, eu meio que ia adicionando nessa estrutura de stack. Sim. Então na segunda passada, por exemplo, eu tinha esse armazenamento aqui. Então isso aqui ia crescer, imagina que fosse milhões e milhões de parênteses. Sim. Eu ia estar armazenando essa estrutura. Então eu estaria tendo esse tamanho n, né? Basicamente, que vai ser a quantidade de caracteres ali, é o que ele vai guardar. Uma complexidade de O de N, então, do espaço. É. Enquanto que no contador vai ser O de 1, a complexidade do espaço, porque sempre vai ser essa variável aqui, né? O contador, que a gente só vai atualizando o valor dela no mesmo espaço de memória, né? Por isso que é 1. Tá. Então eu vou iterar aqui for int igual a 0 e for menor que input ponto length e mais input char adds. Então aqui eu estou fazendo, né, aquela parte de iterar pelos caracteres e para cada parênteses, né, eu vou fazer aquela validação que vai ser if o counter for maior ou igual a 0, safe, você vai somar mais 1 aqui no counter. Aliás, eu preciso garantir que isso aqui é um abre, né? Na verdade, então a gente vai precisar aqui, ó, is opening. Então a gente vai ter que criar esse boolean aqui, que ele vai receber o seguinte. Esse aqui vai ser o char, que vai ser o parênteses, só que a gente não sabe se ele está abrindo ou se ele está fechando. Então,
isOpening vai ser se o parênteses for igual a isso aqui. Opa, é isso aqui. Então, aí a gente sabe que ele está abrindo, senão ele está fechando. Aí agora, se tiver abrindo, não tem nenhum problema. Sempre pode somar um, né? Porque a gente tinha comentado, pô, sempre você pode abrir um parênteses, nunca vai ser um problema abrir. Você só tem que sempre fechar ele. Então, eu vou criar o caso aqui para quando estiver fechando, que a gente tem que fazer a validação. Então, se não estiver abrindo, na verdade eu posso fazer o inverso aqui para ficar mais simples o código, eu acho. Se ele estiver abrindo, eu acho que é mais fácil de entender. Você só faz o counter mais aí e vai pro próximo. Agora, se não, aí você vai ter que entender a quantidade de parênteses. Então esse aqui vai ser o counter. Se a quantidade de parênteses for maior ou igual a zero, você vai poder, né? Aliás, se ela for maior do que zero, né? Se tiver algum que já abriu, aí você pode fazer o counter menos menos e continua. Se não, aí você vai ter que retornar aqui que não é verdade, não é válido. E se ele passar por todo esse for loop aqui e chegar até aqui, quer dizer que é válido. Então, vamos fazer um teste aqui, beleza? Tá. Vou pegar. Você só pode antes explicar aqui pra mim por que se não for parênteses de abertura, a gente verifica se ele é maior que zero e faz um counter menos menos, se não retorna falso? Sim, posso. Porque é o seguinte, vamos pegar o input inválido aqui, ó. O counter naquele momento, quando começa, é zero, né? Aí a gente sabe que começar fechando, ele não tinha nada aberto, então isso é inválido. Aham. Como que é? Sim. Se você começar fechando, ele não tinha nenhum abrindo antes. Então isso é inválido. E aí ele cai ali no... E aí, tipo assim, Ele cai aqui, né? No else return false. ele vai descobrir que o isOpening é false. Tá. Aí agora ele vai ver, pô, a quantidade é zero, é maior do que zero? Não. Então é inválido. Certo. Já detectou então que é um parênteses de fechamento. Aí essa aqui já teria retornado na primeira iteração do loop. E para os casos corretos, né? E quando que ele vai cair aqui no counter maior que zero, counter... Nesse aqui, ó. Então, primeiro, ele abre aqui, né? Esse primeiro caractere, ele está abrindo. Então aqui é true, counter mais. Beleza, foi para a próxima iteração, o segundo caractere. isOpening igual a false. Então caiu aqui. Counter é maior do que zero? Sim, porque a gente somou na etapa anterior 1. Então, vou fazer o counter menos menos e agora ele vai voltar para zero. Sim. Só que como acabou a iteração, né, eram 2 caracteres aqui, ele retorna true lá no final. Sim. Então quando o contador ele é maior que zero e a gente tem um parente de fechamento e a gente garante que foi um parente de abertura com um parente de fechamento válido e faz o counter menos menos para ir pro próximo caractere, garantindo que teve abertura e fechamento. Entendi. É isso. Só faltou um ponto e vírgula aqui. E... Bom, então a gente rodou alguns exemplos aqui. Aí acho que só para fechar, assim...
talvez um teste aqui que eu escreveria é o seguinte. Public static void. Aliás, nem é static aqui. Public void returns. Aliás, validate parênteses returns false when start with closing parentheses. Então, aquele primeiro caso ali, né, que a gente testou aqui, de inválido, né, eu estaria criando um teste para ele, que aí ele iria receber aquele input, né, eu vou chamar aqui o validate parênteses, com o input começando, fechando, abrindo, e vou dizer que isso aqui é igual a false, né? Ou poderia trocar aqui para refute também, mas enfim, é isso. Outro teste, aí eu colocaria mais um, fechando aqui esses casos aqui, e acho que a gente estaria safe assim. Ele, como comentei nesse código, ele estaria meio que exposto assim a... Pô, e se enviar caractere diferente de string? Então acho que eu melhoraria isso assim, sabe, se fosse algum requisito que fosse vir, talvez, né, a gente teria que alterar a implementação para uma stack se começassem a aparecer outros caracteres, mas não foi o caso aqui. E é isso. Então, vamos partir para a segunda parte do exercício, que é... A gente ainda tem aí 20 minutos. Boa. 15 minutos, mais ou menos. Então, agora a gente vai adicionar um pouquinho de complexidade. A gente vai agora ter, além de poder ser parênteses, também vai poder ser colchetes e chaves. Então, por exemplo, agora eu vou dar exemplo aqui. Aí você me quebrou. Agora a gente tem, por exemplo, chaves, aí... Então, chaves tem que ser fechado com chaves, parênteses com parênteses. Boa. E o colchetes tem que ser fechado com colchetes. Aí o que é inválido? Pena que agora as validações vão ficar... Realmente aí precisa da stack lá. Acho que não vai dar mais para parecer com os contadores. Esse aqui não é válido. Que mais? Nossa, pior que eu acabei de reparar que tinha só um bugzinho aqui um teste aqui que deveria ser adicionado, é só um parênteses abrindo, que aí ia ver o bug que tinha aqui. Que o counter tem que ser igual a 0 para ser válido. Verdade. Então pronto. Porque se o conta... Você pode explicar por que adicionou essa validação? Porque o caso aqui de... vou até criar um teste para esse caso. Returns false when don't close a parentheses. Então se ele recebia um input assim, ele estava retornando true. Certo. Vou botar os testes aqui para baixo. Boa esse caso aqui. Tá. Aí agora, inválido, né? Esse aqui. Um que seria inválido aqui também seria tipo assim, né? Por exemplo, abriu com parênteses, aí abriu com colchetes, e aí fechou com parênteses. Isso aqui tá errado, né? Sim, porque não teve fechamento do colchetes.
Então tá. Aqui vai ter duas coisas que vai ter que ser alteradas. Tipo assim, essa questão do counter não vai dar mais. Porque eu pensei que a gente poderia fazer assim, em vez de fazer uma stack zona, eu poderia fazer um mapa que ele teria assim os contadores de cada tipo. Entendeu? Então, pô, faz assim, ó, o parênteses é 0. Esse é tanto e tal, né? Só que isso aqui dá problema, porque justamente esse caso aqui, né? Por exemplo, por mais que desse 0 no final das contas, você soma, depois decresce, a ordem deles importa aqui também, né? Então não vai dar mais para ser assim. Sim. Aí vai ter que ir para aquela questão da stack mesmo, que qual que vai ser? Sempre que você estiver fechando, tem que ser o último que estava aberto na stack. Sim. É isso que vai mudar, né? Então, bom, eu vou deixar esse aqui ali, só pra gente ter como referência. E vou dar um Ctrl V aqui. Então, aqui vai ser char stack, que vai ser uma new stack. E aí para cada caractere eu vou ter que ver. Aqui vai ser o letter, vai? Vou colocar letter aqui, eu não sei qual que seria o nome. Letter não é muito bom, tipo assim, esses operators. Eu vou chamar isso de operators, aí depois a gente vê. Operator stack. E aí eu vou ter que descobrir qual operator que é. Vamos ver. Peguei a letra, peguei o operator. Só antes da gente começar a editar o código, você pode explicar como que a pilha vai ajudar aí nesse caso? Por que você está usando uma pilha aí? Caso que, como eu falei assim, a gente vai ter que validar sempre que quem está fechando foi o último que foi adicionado, sabe? E a estrutura de dados que mantém o último dado adicionado na ponta de fácil acesso é a stack. Porque tipo, você vai adicionando, aí quando você precisa verificar o último que foi adicionado, pop. Então ele está aqui logo em cima. Por isso que eu vou utilizar ela, né? Eu comentei da questão que os counters ali não iam funcionar, por conta dessa regra de negócio de tem que sempre fechar o último que abriu. Sim. Então teriam casos que não dariam certo. E aí, só para entender, como que você vai usar esse último elemento da pilha para verificar se ele é válido? Então eu vou ter que pegar ele, aí eu vou dizer, pô, se ele é um parênteses, se ele é um corchetes ou o outro lá. Chaves. Chaves, e aí eu vou ter que comparar, olha só, tipo, esse fecha com esse fecha com esse fecha com esse. Então, eu acho que sempre, se ele estiver abrindo, a gente vai continuar com esse esquema, não precisa validar nada. E o que você vai fazer? E quando ele estiver fechando, eu vou ter que ver, de acordo com o caractere de fechamento, se o último que está na pilha é o de abertura. Sim. Então, quando for de abertura, o que você vai fazer? Quando for de abertura, eu só vou adicionar na pilha. Certo, você vai dar um push. E quando for de fechamento, você vai fazer o pop e comparar com o seu caractere atual. Acho que eu vou fazer um mapa, tipo assim, que vai pegar, vai receber como argumento dele o de fechamento e ele fala qual que é o de abertura. Aí eu comparo se esse é o que veio no pop. Tá, bom. Então vamos lá. Beleza, então. Ó, aí eu vou ter que trocar o isOpening, eu vou ter que fazer assim. Eu vou criar um. Eu vou dizer assim, pô, se ele tiver incluído. Ó, então aqui eu vou ter que dizer assim, ó. Se ele for um parênteses, ou se ele for um colchete, ou se ele for uma chave. Oi.
Basicamente é isso aqui. Se ele for um desses três, então contains o operator. Beleza? Então, tipo, basicamente aqui, in, sabe? Se ele está incluído dentro dessa lista, isso aqui é um array. Sim. Então, ele é opening. Se for opening, ele só vai pegar aqui o operator stack e vai dar um push no operator. Agora, se ele não for, aí o que a gente vai ter que dizer? Aqui, ó, vou alterar um pouco, porque em vez de counter, eu preciso verificar que a pilha não está vazia. Então, para não bugar, porque depois eu vou fazer um pop. Se ela estiver vazia, daria uma exceção. Então, eu vou validar aqui is empty. Se tiver, já retorna false. Beleza. Aí, agora a gente vai ter que pegar aqui o last operator. Last opening operator. Então, se ele caiu ali dentro do isEmpty, ele retorna que é um inválido. Uma string inválida. Isso, porque ele vai estar tentando fechar o que não tem aberto. Sim. Ou, isso aí. Aí agora pegamos aqui o last opening operator, aí eu vou ter que ver. Então eu vou criar um mapa aqui, que vai ser assim, um mapa de char, que vai ser closing to opening mapping, que vai ser um hash map. Aliás, aqui eu acho que eu consigo fazer assim new hash map, que vai receber os valores aqui de abre. Aliás, vai ser closing to opening. Então, fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Beleza. Aí eu vou pegar aqui, ó, na verdade isso aqui ficou confuso. Eu poderia opening to close. Eu vou trocar isso aqui só porque fica um pouco mais, não sei, acho que fácil de ler. Ficou estranho você ver fecha e abre. Aqui, aí trocou aqui. Beleza, aí eu vou pegar aqui. Eu sei qual que é o last opening. Aí eu vou ter que pegar o last opening. Então, com o resultado disso, o resultado disso vai ser qual que deveria ser should be closing operator. Então, assim, qual que deveria ser? Qual que deveria ser o de fechamento, dado o último que tinha de abertura? Então, se o operator, if o operator for igual ao que deveria ser de closing, continua, né? Segue o baile. Então vamos fazer diferente, né? Se for diferente, retorne false. E aí no final aqui,
eu vou dizer return operator stack isEmpty. Que aí é o mesmo esquema, né? Pô, se sobrou algum que não fecharam, vai dar pane no sistema. Tem que estar vazio. Tem que estar vazio. A stack tem que estar vazia. É. Senão significa que teve uma abertura ali que não teve fechamento. É. Eu acho que é isso. Você pode pegar um exemplo? A gente pode pegar um exemplo aqui para fazer um teste? Pode, é. Deixa eu ver algum... Aqui, né? Os inválidos que você tinha pego. Vamos ver. E um correto ali, né? Deixa eu passar isso aqui para baixo, só para a gente rodar aqui na mão. Como já foi 37 minutos, a gente tem mais 3 minutos. Eu não vou escrever os testes não, só vou passar aqui. Então, vamos lá. O inválido aqui primeiro. Ele começa abrindo com um e fechando com outro e acabou. Então, quando ele itera aqui no abre parênteses, ele vai ver que é um opening, que ele está dentro desses aqui. Se for opening, push o operator. Então ele colocou para dentro da stack esse parênteses. Certo. Aí depois ele recebe esse fechamento aqui, né, que é de colchetes. E aí o isOpening vai dar false e ele vem para cá. É empty? Não é empty. Então ele ignora isso aqui. Aí ele pega o pop aqui, né, ele vai pegar o último de abertura, que era esse abre parênteses. E aí ele vai ver, ele vai atribuir aqui nessa variável, ó, último abre parênteses, o que é dentro desse mapping? O abre parênteses, ele deveria fechar com fecha parênteses. Uhum. Então, o operator, que é esse aqui de fechamento, é diferente do fechamento de parênteses. Então, vai retornar falso. Então, beleza, para isso aqui funcionou. Aí o fecha e abre aqui, né, esse segundo. Beleza, criou stack, começou a iterar com esse cara de fechamento aqui. É fechamento, então veio para cá. A operator stack está vazia, retornou falso. Agora esse aqui. Abriu, fechou, né? Só que na ordem invertida ali, não deveria ser. Então, abriu parênteses, caiu aqui, é opening, deu push. Abriu colchetes, é opening, deu push. Fechou parênteses, então é opening? Não. Tá vazio? Não. Pegou aqui o operator. O último opening, que é esse cara aqui. E aí ele encontra que desse cara aqui, o fechamento tem que ser esse aqui. O fecha colchetes. Só que o operator que ele está recebendo é o fecha parênteses. Então isso aqui cai aqui e retorna falso. Aí um de sucesso, só para não dizer. Abriu. Vamos lá. Abriu, adicionou na stack. Abriu, adicionou na stack. Fechou. Fechou, não está empty. Pegou o último que era esse aqui mesmo, né? Era o anterior a ele. Viu que é igual. Esse é igual a esse aqui. Opa, a esse aqui. Então, isso aqui não cai aqui. Ele vai para a próxima iteração do loop. Que aí ele vai fazer a mesma coisa com parênteses. Porque era o último na stack. E esses dois a gente sabe que funciona também. Boa. É isso. Você quer falar? A gente já falou um pouquinho da complexidade ali no começo, né? Mas você quer explicar a complexidade de tempo nesse caso? A de tempo vai ser N mesmo. Tipo, a gente vai ter que passar por cada caractere, isso não tem como fugir. Uhum. Aí o que antes era de N também, quando era só parênteses. E aí, agora que a gente tem
o, a pilha armazenando os caracteres, o de espaço que antes era 1 virou de N agora. Sim. Então, o pior caso é N de complexidade do espaço. Bom, obrigada pela entrevista, você foi muito bem. É isso. Obrigado. Você também acho que foi bom, porque você deu uns toques quando às vezes eu estava começando a fazer umas coisas ainda sem ter falado. Muito bem. Acho que só, tipo, você deu umas puxadas assim, pera aí, só vamos entender o que você vai fazer, né? Sim. Então foi bom. Obrigado também por me conduzir, então. Por nada.